Olá pessoal, eu sou a Clara, eu sou historiadora e por aqui a gente fala de filmes, séries, livros, música, ciências humanas no geral. E sejam bem-vindos ao meu acervo. Então pessoal, hoje a gente vai continuar aqui nossa série de revisão para o Enem, quem está estudando esse ano. E hoje a gente vai continuar analisando a prova azul do ano passado, de 2024, que é a prova de Ciências Humanas, especificamente com a questão 59, que ela vai falar um pouquinho a respeito da história medieval, né? Eu acho interessante já a gente pegar essa questão para falar de um tema a mais, que é desmistificar um pouco o que é a história medieval. Porque quando a gente pensa em história medieval, a gente pensa geralmente em castelos, em às vezes fogueira de bruxa, né? Em peste bubônica, em navios e coisa e tal, que às vezes nem fez parte da Idade Média, né? Sei lá, em Game of Thrones, enfim, muitas coisas que podem ter feito parte do imaginário popular do que é a Idade Média. Mas aqui nessa questão 59 do Enem, ele já está trazendo pra gente uma nova maneira de entender a Idade Média, que foi um período também de produção de conhecimento na Europa. É importante também lembrar que quando a gente está falando dos tempos históricos, então a gente está falando de pré-história, a gente fala de história antiga, a gente fala de história medieval, a gente fala de história moderna, a gente fala de história contemporânea, são sempre referenciais de uma história da Europa, principalmente, e dos países, por consequência, que a Europa colonizou, que os países europeus colonizaram. Então, eu não posso falar nessa linha de tempo histórico quando eu vou falar, por exemplo, do continente africano, que existe uma outra tradição de olhar a história. Então, eu vou olhar para os reinos africanos, vou olhar para a história, sei lá, de Angola, de Moçambique, eu tenho que olhar de uma outra maneira. Isso é uma ressalva porque senão a gente fica pensando que essa linha do tempo, né, que a gente aprende, que é importante no sentido de saber a qual tempo está se referindo, porque às vezes em questão do Enem fala na história contemporânea, na história medieval, nos períodos antigos, e daí às vezes você vai fazer a questão, você nem sabe do que está falando. Então, isso é importante também. Vamos analisar a questão hoje, a gente vai ler o texto dela e tentar achar a resposta juntos e daquele mesmo esquema, já a gente vai destrinchando a questão para ver o que ela está nos falando, o que ela está nos dizendo. Essa é a questão 59, como eu disse, e vamos seguir a mesma dica da aula passada, que a gente viu que é necessário olhar a fonte, da onde está vindo essa questão. Aqui o texto já me diz, origem e memória das universidades medievais, né? Dos autores ou autoras aqui, Oliveira e Rachdal. Varia História, número 37 de janeiro e junho de 2007. Então é um artigo provavelmente publicado nessa revista. Vamos seguir então para o texto da questão. De novo, não é um texto muito longo, então é uma questão mais tranquila da gente ler. As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais imperecível do que suas catedrais. Olha lá, então já está nos mostrando que quando a gente pensa no imaginário popular, não são só as catedrais do período medieval que a gente tem que olhar, a gente pode olhar para outras coisas que aquele tempo histórico nos deixou. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval, tanto quanto a monarquia constitucional, ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Então, olha aí o que é interessante, eu lembro até hoje da minha das minhas primeiras aulas de História Medieval na universidade, que a professora, não era nem História Medieval no caso, era a Introdução aos Estudos Históricos, se eu não me engano. E a professora falou justamente isso, porque o imaginário que se tem da Idade Média é o imaginário do período medieval, é esse imaginário de catedrais, igreja e tal. A gente sabe que, por exemplo, nem os tribunais de Santo Ofício, né, que teve as queimas, as bruxas, que as pessoas gostam tanto de falar, nem é do período medieval, é da Idade Moderna. Então a gente já vai desmistificando isso. E a universidade, a instituição universidade, ela é colocada, assim, de uma maneira mais incisiva, como legado mesmo, ela é colocada na Idade Média. Então isso é interessante a gente observar, e é isso que o texto está falando. Vamos lá para as alternativas. De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio
histórico-cultural por. Outra coisa que sempre cai em questão do Enem, patrimônio histórico-cultural. O que são patrimônios históricos? Né? O que é isso? Então, na teoria, a gente pode até falar num vídeo mais específico, mas são essas produções, sejam cultura oral, cultura material, que são deixadas para a posteridade, que são vistas como algo importante, porque elas nos mostram uma parte de uma história, elas nos mostram a importância de um conhecimento, né? Então vamos, por exemplo, pensar, foi tombado um prédio como patrimônio histórico-cultural na Avenida Paulista. Provavelmente aquele prédio está dizendo alguma coisa da história de São Paulo. Então a gente pode pensar dessa maneira. Então se tem esse título, vamos colocar assim, de patrimônio histórico-cultural, quer dizer que existe uma importância dentro daquela história. É algo que foi relevante, é relevante para a história daquela cidade, daquele povo, daquela cultura e assim sucessivamente. Vamos para a alternativa A. Adotar currículo e método padronizado. Em nenhum momento vamos por eliminatória, né? Então vamos fazer questão alternativa, um dos métodos é fazer questão por eliminatória. Adotar um currículo e método padronizado. O texto, ele não diz que a universidade mudou o jeito de colocar currículo, né? De colocar matérias, para colocar assim mais no nosso linguajar. Quando ele está falando de currículo, ele está falando de matérias, as matérias que a gente estuda na escola, na universidade. O texto não está chamando exatamente atenção para isso, né? Rejeitar ideologias e costumes orientais. O texto também não está dizendo de que a universidade na Europa, no período medieval, ela foi algo que bateu de frente com culturas orientais, tá? Possuir organização e função mercantil. De novo, no texto está dizendo em algum momento que existe uma função mercantil? Na conclusão do texto, ele está dizendo: as universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Então, não é bem esse negócio de função mercantil. Transmitir técnicas e valores ecumênicos. O que são valores ecumênicos? Alguém sabe aí? Pensa um pouquinho se já ouviu essa palavra. Tem a ver com a questão de valores assim que respeitam, que abrangem todas as crenças, religiões e tal. A gente sabe que majoritariamente qual religião que dominava o período medieval? Era a Igreja Católica, certo? Então, não só o período medieval, como grande parte assim do período histórico na Europa, mas assim, em nenhum momento também está falando que o período medieval respeita ou as universidades medievais eram ecumênicas no texto. Por exemplo, um dos grandes filósofos dessa época é o Santo Agostinho. Já ouviram falar do Santo Agostinho? Ele é um filósofo que incorporou os ensinos, as reflexões de Platão, a questão da que seria o mundo dos homens e o mundo de Deus. Então dá uma olhadinha lá no Santo Agostinho, que também é interessante desse período medieval. Alternativa E, agregar tradição e conhecimento científico. Se você não achou nenhuma alternativa certa ainda daqui, tem que fazer aquele esquema de ver o que o texto está dizendo e qual alternativa melhor se encaixa e juntar, obviamente, com os seus conhecimentos prévios do assunto. É sempre bom a gente resgatar esses conhecimentos prévios. Mas, professor, em nenhum momento foi me colocado que o período medieval consolidou as universidades na história. Tudo bem, mas a gente sabe que o que é importante é desmistificar os tempos históricos. Então isso faz parte das nossas aulas de história medieval. A gente não ter só na nossa mente que o período medieval foi o período de castelos, catedrais e lutas de cavaleiros e donzelas e coisa e tal, tá? Então vamos lá, a alternativa correta, vocês já sabem aí alguma? A alternativa correta dessa questão, gente, é a E, tá? Agregar tradição e conhecimento científico. De novo, eu volto aqui para a conclusão do texto. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Então, o texto está chamando para dizer que a universidade, no período medieval, contribuiu
para o intelecto do ser humano, para a proliferação de ciência, que a gente pode já fazer a ponte com produção do conhecimento científico, com agregar tradição e conhecimento científico. Então isso é muito importante da Idade Média, do período medieval, a gente saber que não é a idade das trevas, né? Não é a idade só de mazelas, digamos assim. Teve a importância, por exemplo, de consolidar o que é a universidade, esse lugar que as pessoas vão para estudar, para produzir conhecimento científico em diversas áreas do conhecimento humano. Tudo bem até aí? Então, gente, a gente vai, a cada vídeo, a cada aula, a gente vai destrinchando um pouquinho o que são as questões do Enem. Eu estou mostrando aqui como a gente se resolve, o que uma questão ela implica, quais conhecimentos prévios. Vou intercalar também com algumas aulas de revisão específica, né? Então a gente pode falar de assuntos específicos, não só lendo questões, mas também falando de questões e temas possíveis do Enem e das ciências humanas em geral também, para a gente continuar trocando ideia e aprender juntos. É isso e até o próximo vídeo.